Bom, vamos então à correção das questões de física do Enem de 2024, aqui pelo projeto Conhecimento e Emancipação Social do Polo de Nova Friburgo. Primeira questão de física, né? Nessa prova é a questão 95. Em aeroportos, por razões de segurança, os passageiros devem ter suas bagagens de mão examinadas antes do embarque, passando-as em esteiras para sua inspeção por aparelhos de raio-x. Nessas inspeções, os passageiros são orientados a retirar seus computadores portáteis, os notebooks ou laptops, né, de suas malas, mochilas ou bolsas para passá-los isoladamente pela esteira. Que explicação física justifica esse procedimento? Bom, o primeiro fato aqui é que eles vão ser passados isoladamente pela esteira, então não vai haver danificação desses aparelhos, porque senão seria complicado para a empresa ter que ressarcir cada passageiro que passasse com um notebook e ele fosse estragado pelos raios-x, né? Algumas opções, por exemplo, a B, que fala de problemas técnicos que podem ser causados graças ao raio-x. E não é essa a questão. A questão é a seguinte: acredito que todo mundo já teve algum resfriado pesado, ou conhece alguém que teve, ou que fraturou o osso e que precisou passar por um exame de raio-x, no qual ele mostra sempre a parte mais densa, né? Se o pulmão está carregado ou não, o rosto ou a estrutura óssea. Qual é a diferença disso, né? Como eu falei, essa questão da densidade. Numa mala para viagem, você tem o que? Basicamente roupas e esses eletrônicos, né? Esses notebooks. Os notebooks eles são muito mais densos do que as roupas e o resto das coisas. Por conta disso, eles podem parar os raios-x e não deixar que mostre o que tem através deles, né? O que tem após eles. Por esse motivo, e pela segurança, né, obviamente, eles são removidos das mochilas e bagagens e passados separadamente. Então, notem que não há questão da danificação do aparelho, é apenas uma questão de segurança, para que a segurança dos aeroportos saibam o que há realmente nas malas dos passageiros. Com isso, a gente tem aí como resposta, então, o item D, né? Os raios-x não atravessam os componentes densos do computador, o que impede a visualização de objetos que estão à frente ou atrás deles. Vamos então à nossa segunda questão, que nessa prova aqui é a questão 99, e ela é uma questão sobre acústica, mas é uma questão bem simples de análise de gráfico. Ela diz para a gente, né, que existem certas dificuldades em compreensão do som, graças a eles, né, nós temos o ruído e a distância da fonte emissora, quanto mais ruído a gente tem, mais difícil é distinguir o som, e quanto mais distante da fonte emissora, vulgarmente falando, né, a gente vai ter um volume mais baixo. Aqui ele diz então uma situação onde a 1 metro do professor, o aluno da frente, né, o aluno mais da frente, que está situado a 1 metro dele, percebe a fala do professor com 60 decibéis de intensidade sonora. E ele diz, né, que conforme vai se afastando desse 1 metro, né, obviamente a intensidade sonora vai decaindo, conforme mostra esse gráfico ali, que a gente tem ali da linha contínua em azul. Nós temos então o eixo horizontal como sendo a distância em metros e o eixo vertical como sendo o nível sonoro. Dá para vocês verem que ele vai decaindo conforme a distância vai aumentando. Ele diz ainda que nessa sala de aula o ruído máximo pode chegar a 45 decibéis. E dá aqui para a gente, né, que para a gente compreender a fala do professor, ela tem que estar 5 decibéis acima do ruído. Ou seja, a distância máxima aqui nessa situação vai ser de 45 mais 5, 50. A gente tem que chegar a uma distância que perceba o som a 50 decibéis. Se a gente analisar aqui o nosso gráfico, obviamente ele aumenta verticalmente de 20 em 20, mas vocês conseguem notar que tem ali o tracejado que representaria a distância de 10 em 10, certo? Ele só não coloca esses números. A distância de 50 decibéis seria a linha entre o 60 e o 40, né? Se a gente fizer a análise, então, né, do 60 na linha, né, do 60 e do 40, aqui uma análise horizontal, a gente vai ver que a distância máxima para a intensidade sonora ser de 50 decibéis é de 3 metros. E a pergunta que ele faz é exatamente essa, né? Qual é a maior distância nessa situação onde a sala de aula tem ruído de 45 decibéis? Qual seria a distância máxima para que os alunos tenham uma boa compreensão da fala do professor? Essa distância, então, seria de 3 metros. Como resposta, nós temos o item A.
Vamos à terceira questão, questão 101, que fala sobre um aquecedor solar. E uma coisa interessante dessa questão é que ele não mostra nenhuma bomba elétrica que faça com que a água realize esse movimento, né? Isso é uma coisa bem importante para que a gente entenda um pouquinho o significado da questão, tá? Ele fala, né, que a luz solar ele bate nos painéis coletores, esses painéis vão aquecer a água, como vocês podem ver aqui na setinha vermelha, onde está escrito água quente, ela vai para o coletor, e né, desse coletor aqui, desse reservatório, na verdade, a água fria passa para essas placas, onde ela vai sofrer o aquecimento novamente. E ele pergunta qual é o processo o processo pelo qual ocorre a transferência de calor dos coletores para o reservatório. Então notem que não é qual é o processo que faz a água aquecer, porque a água aquece pela radiação solar. Perfeito. Só que ele está perguntando o que faz essa água do coletor solar passar para o reservatório, né? Ocorrer esse movimento. Se a gente se lembrar da ideia de uma propriedade, né? De um efeito que tem, né? Vamos dizer assim, que gases e líquidos sofrem, ou até mesmo a gente pode parar a pensar no porquê que o congelador está localizado na parte superior da geladeira, como que a água toda se aquece quando a gente coloca no fogão. Isso tudo, o processo relacionado por isso, né, o processo que faz isso ser possível, é o processo de convecção, onde o líquido, o fluido quente, ele tende a subir e esse fluido frio tende a descer. Esse movimento que o fluido faz é o responsável por esse movimento aqui que a gente tem. É um movimento que não precisa de uma bomba elétrica. Notem que isso só acontece, né, obviamente, porque o reservatório está acima do coletor. Se ele estivesse abaixo, a gente teria que ter uma bomba para fazer esse funcionamento automático, esse funcionamento ocorrer, nesse ciclo ocorrer. Então, a questão principal aqui era saber que essa transferência que ele quer é do coletor, né, do coletor solar para o reservatório. Então, o que faz essa água girar é exatamente o processo que a gente chama de convecção, que faz o fluido quente subir e o fluido frio descer. Esse é o mesmo movimento, né, que aquece, por exemplo, quando a gente coloca uma panela com água no fogão. A água embaixo aquece, sobe, e a água mais fria em cima desce e é aquecida lá embaixo. Perfeito? Vamos então à quarta questão, questão 105. Ele fala de uma colisão. Dá aqui diversas formas de segurança, né? O airbag, o cinto de segurança e a região deformável na frente do carro. Aqui especificamente ele fala dessa região deformável e quer saber, né, qual a importância, qual a importância de haver essa região no carro, né, e não ele ser totalmente sólido, sabe, bater e não deformar. Aqui a gente tem que pensar da seguinte forma: o que é uma colisão? E obviamente aqui, né, totalmente inelástico. O carro vai bater, vai amassar e vai ficar ali os destroços. Se não houvesse essa região deformável, o carro com uma certa velocidade inicial ao colidir, ele iria dessa velocidade, geralmente alta, né, até o zero em uma fração de segundos muito baixa. Uma colisão demora menos que um segundo. Se vocês pararem para pensar, a força ela é a variação da quantidade de movimento, lembrando, quantidade de movimento é a quantidade na física dada pelo produto massa-velocidade. Então é a variação disso, obviamente, né? Vamos pegar em termos da variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Se a gente divide essa variação da velocidade por um tempo menor que um, a gente está aumentando essa força, certo? A gente sabe que uma divisão por um número entre 0 e 1 vai aumentar só, né, o nosso resultado. Então a força vai ser maior. Agora, qual é a vantagem, então, do carro ser deformável na frente? Em vez dele ir direto dessa velocidade que ele tinha inicial até o zero, havendo essa força bem mais alta, bem mais intensa, na verdade, né, vamos usar uma palavra mais certa, um módulo muito maior, ele vai gradativamente diminuindo a velocidade até que se termina essa região deformável e aí sim o carro vai dessa velocidade que é menor do que a velocidade que ele tinha ao começar a colisão para o zero. Então, se a gente pensar aqui em questões dessas opções aqui, quais são as quantidades físicas que a gente tem que estão relacionadas à velocidade? E, obviamente, pensando numa questão totalmente horizontal, a gente tem a quantidade de movimento
E a gente tem a energia cinética. Lembrando, a energia cinética ela depende da velocidade, do quadrado da velocidade, né? Mas só pegando em termos de explicação sem utilizar muitas fórmulas, ela depende da velocidade do objeto. Então, se eu tenho um certo apetrecho, né? Um certo objeto, um certo sistema que diminua a velocidade, ele obviamente também vai diminuir o que? A energia cinética. Então, essa região deformável, ela atua de que forma? Ela absorve a energia cinética do sistema, diminui a velocidade que vai ter ao realmente o carro ir dessa velocidade para o zero na colisão, né? Então, isso, diminuir essa velocidade, é um fator chave para que haja sobrevivência nesses acidentes que têm alta velocidade, perfeito? Questão 109, uma questão de efeito Doppler. Também é uma questão de análise bem simples, né? Onde ele diz que uma ambulância em alta velocidade, com a sirene ligada, se aproxima de um radar operado por uma pessoa. Esse radar ele vai emitir frequências com frequência F0. Obviamente, frequências, ele sempre vai emitir pulsos contínuos, beleza? Esses pulsos, essas frentes de onda vão bater na ambulância e vão refletir de volta para o radar. Aí ele pergunta aqui, né? Durante a aproximação, como o operador percebe o som da sirene e qual a relação entre as frequências FR e F0, frequência recebida, e F0 é a frequência emitida pelo radar, né? Se a gente se lembrar, quando uma fonte sonora se aproxima do observador, né, esse observador percebe um comprimento de onda menor, ou seja, as distâncias entre as frentes de ondas são menores. Lembrando que a gente sabe que frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais, então se eu tenho comprimento de onda menor, eu vou ter frequência maior. Na acústica, frequências maiores estão relacionadas com sons agudos. Então a gente sabe que o som da sirene percebido pelo operador vai ser um som mais agudo. Agora, ele também pergunta qual é a relação das frequências que o radar vai estar emitindo. O radar emite pulsos, né, contínuos com, com o mesmo comprimento de onda. Ao eles refletirem na frente da ambulância e voltarem para o radar, esses pulsos vão estar mais comprimidos, né? A distância, o comprimento de onda deles também vai estar menor. A distância entre uma frente de onda e a outra vão estar menores. Novamente, pela mesma explicação, a gente sabe que comprimentos de onda menores estão relacionados com frequências maiores. Então, a frequência recebida pelo radar vai ser uma frequência maior do que a que foi emitida. A alternativa que diz para a gente, né, um som mais agudo e a frequência maior é a alternativa D. Um som mais agudo que o som emitido, né? E uma frequência recebida maior do que a frequência emitida pelo radar. Questão 110, uma questão bem simples de ótica geométrica com espelhos curvos, onde fala que você tem dois espelhos curvos que são colocados de forma a formar esse objeto oblato, quase como se fosse um disco voador, não é mesmo? Um objeto vai ser colocado ali, vocês podem ver aqui pela imagem, vai ser praticamente no vértice de E1, e a imagem vai ser gerada, se vocês olharem pela interseção dos raios, a gente sabe que uma imagem ela é gerada na interseção dos raios que refletem pelo espelho, ela vai ser gerada praticamente no vértice de E2. E ele pergunta qual vai ser a natureza da imagem formada e qual é a distância vertical entre os pontos, né, dessa imagem. Então, para essa questão aqui, novamente uma questão que a gente só precisa fazer análise, não precisa utilizar fórmula nenhuma, e a análise vai ser a seguinte: ambas as regiões refletoras do espelho estão apontadas para dentro, mas se vocês notarem que a imagem é formada no vértice de E2, os últimos raios que vão se cruzar ali nesse ponto, eles refletem em E1. Então vocês concordam comigo que a imagem está à frente da superfície refletora de E1? Se ela está à frente da superfície refletora de E1, ela é uma imagem real, porque ela está à frente do espelho. Lembrando, imagens reais estão à frente do espelho e imagens virtuais estão atrás do espelho. Agora, qual a distância que vai ser essa imagem? Isso é fácil.
É só a gente somar o 3.8 com o 3.8 aqui, que vai dar basicamente a altura, né, que está em relação a essa base que a imagem foi colocada. Com isso, nós temos, então, uma imagem real e 7,6 centímetros de distância. Perfeito? Questão bem fácil. Notem que até agora a gente não precisou utilizar nenhuma fórmula especificamente, apenas conceitos físicos até essa questão aqui para conseguir resolver essas questões. Questão 113, uma questão de centro de massa, onde ele diz da parte de balanceamento de um carro, né? É desejado que o centro de massa do pneu coincida com o centro geométrico. Na imagem vocês podem notar que o centro geométrico é a interseção dessas retas tracejadas horizontal e vertical. Após passar por uma máquina, é constatado que o centro de massa está onde está indicando na figura. E dá para notar que não coincide com o centro geométrico. Aí ele pergunta quais dessas 5 possíveis posições deve-se colocar uma peça de chumbo para deslocar o centro de massa de onde ele está para o centro geométrico do objeto. Essa questão de centro de massa ela é interessante porque o centro de massa ele vai estar mais próximo de onde há mais massa, perfeito? A gente pode parar pensar, por exemplo, o centro de massa do sistema Terra-Sol está basicamente bem mais próximo do Sol do que da Terra, porque a massa do Sol ela é muito mais elevada do que a da Terra. Então, se eu quero puxar o centro de massa em uma direção, eu tenho que colocar mais massa na direção que eu quero que ele seja puxado. Olhando pela imagem, qual é a direção que a gente gostaria que fosse puxado o centro de massa? Exatamente na direção do ponto 3, certo? Então, colocando uma peça de chumbo na posição 3, o centro de massa vai ser deslocado em sua direção. E aí sim vai coincidir com o centro geométrico do objeto. Então, nós temos como resposta, pelo menos para essa prova, a alternativa C, a posição 3. Questão 115, uma questão de circuito elétrico com componente LED, que só permite a passagem da corrente em um único sentido. O sentido é dado pela imagem ali, né? E ele mostra para a gente os componentes que ele vai utilizar para montar esse circuito. Esses componentes são a bateria ideal de 4,5 volts, então não vai haver nenhuma perda por resistência interna nessa bateria. 2 LEDs, a tensão de cada um deles é 3 volts e a corrente máxima deles é de 1 mA cada. E 2 resistores de 1,5 kΩ cada. Ele quer saber qual dos circuitos abaixo, A, B, C, D ou E, que vai permitir com que o LED seja percorrido por essa corrente máxima de 1 mA. A gente de cara consegue eliminar duas alternativas, sabendo que a gente convenciona a corrente convencional do sistema como saindo do polo positivo da bateria e entrando no polo negativo. Então, em cada um desses circuitos, ela vai estar percorrendo o sentido horário. Se vocês olharem para as alternativas C e E, na verdade, né, a corrente estaria entrando no sentido não permitido de passagem pelo LED. Então a gente de cara já elimina C e E. Agora essa alternativa D, ela coloca esses LEDs em série. Se fosse em série, a gente sabe que os componentes em série a gente vai somar a sua DDP, a sua vulgo tensão, né? Tensão elétrica. Então, se cada um deles é de 3 volts, só essa parte aqui dos LEDs seria necessário 6 volts. Só que a bateria é de 4,5 e eu ainda tenho 2 resistores. Lembrando, né, a corrente aqui seria de 1 mA. A gente então consegue ver que eu teria que ter uma tensão muito mais alta na bateria do que 4,5, que é o que ele dispõe. Então também não pode ser a alternativa D. Agora vamos ver entre as alternativas A e B. A corrente total, então, se ambas elas estão em paralelo, a gente sabe que a corrente vai se dividir e vai passar cada uma por um dos LEDs. A corrente máxima, então, ali vai ser a corrente percorrida, né, nos dois LEDs vai ser de 2 mA. Com isso, eu tenho que saber qual é a tensão que vai ser consumida no resistor. Vou utilizar essa palavra de consumida, porque eu tenho 4,5 volts. Ao passar pelo resistor, eu perdi um pouco. O que eu tenho que perder tem que ser 1,5 volts.
Por quê? Porque 4,5 menos 1,5 vai sobrar 3. A gente sabe que a tensão, quando passa por componentes em paralelo, vai ser a mesma. A questão é só quando ela passa por componentes que estão em série, né? Vocês conseguem notar que tanto em A quanto em B, os resistores estão em série com LED ou com o equivalente ao LED em paralelo, né? No item A, então, a gente vai ver que o resistor ele vai consumir, obviamente ele vai ser atravessado por essa corrente de 2 mA, né? Então, sabendo que V igual a RI, eu vou saber que a tensão consumida nesse resistor da alternativa A vai ser 3 volts. Se eu tenho 4,5 e removo 3, vai me sobrar apenas 1,5 volts para cada um dos LEDs. Óbvio que ambos os dois vão ser atravessados por essa tensão de. Vão estar sujeitos a essa mesma diferença de potencial de 1,5 volts. Né? Vamos usar um termo um pouco mais correto. Mas ele quer que funcione, né, pela corrente máxima e com a nossa questão aqui, né, da tensão de 3 volts. Então, se 1,5 é diferente de 3, não pode ser a alternativa A. Aqui você de cara já pode marcar a B, né, porque a gente eliminou as outras. Mas entendendo um pouquinho melhor por que é a B, vejam só. Agora, qualquer um dos trechos aqui do circuito, onde tem resistor LED, vai ser atravessado por essa diferença de potencial vai ser atravessado, perdão, vai estar sujeito a essa diferença de potencial de 4,5 volts. Então, basta eu saber o quanto um resistor consome dessa diferença de potencial para ver quanto vai sobrar para o LED. Porque fazendo o cálculo para um, eu vou obter exatamente o mesmo para o outro, já que são componentes iguais, com especificações iguais. Vendo aqui, então, no item B, a diferença de potencial, né, que vai ser consumida pelo resistor, dessa vez não vai ser com a corrente de 2 mA, e sim com a corrente de 1 mA, que é a corrente que vai ter que atravessar o LED. A gente sabe que em um único segmento, apenas uma única corrente atravessa, e vai ser essa corrente máxima que ele quer que atravesse. Vendo então essa conta, né, a gente vai ter que a tensão consumida por esse resistor vai ser de 1,5 volts. Ou seja, vai sobrar exatamente 3 volts para cada um dos LEDs. Por isso que a gente tem como resposta a alternativa B, onde eles estão em paralelo também com os resistores em paralelo, né? Então, eis a explicação do porquê que é o item B. Questão 116, também uma questão de circuitos elétricos, né? Onde ele fala que tem duas pequenas lâmpadas, L1 e L2, com as seguintes especificações. L1 tem 6 volts e 9 watts, L2 12 volts e 18 watts. E ele quer saber aonde ele vai ligar a outra ponta do amperímetro, né? Essa ponta representada pela letra S, para que essas lâmpadas funcionem segundo essas especificações. Obviamente, né, o fio QR é um fio resistivo, então nós temos uma resistência aí que não vai ser desprezível como na maior parte dos fios dos circuitos elétricos. A ideia nessa questão, então, inicialmente a gente tem que saber qual vai ser a corrente que vai atravessar L1 e L2 para que a gente continue o nosso raciocínio. A gente sabe que a potência, né, a fórmula do π, potência é corrente vezes DDP, então a gente consegue, sabendo a potência e a DDP, de encontrar qual é a corrente elétrica que vai ser necessária para L1 e L2. E aqui um resultado interessante é que a mesma corrente de 1,5 A vai atravessar L1 e L2. Isso significa para a gente que, independente de onde a gente ligar o S, não vai haver passagem de corrente nesse amperímetro. Ele vai mostrar uma corrente nula. Isso caracteriza uma situação na física, né, na parte de circuitos elétricos, conhecida como circuito de Wheatstone, ou Whetstone. Não sei a pronúncia certa, peço até perdão por conta disso. Nessa situação desse tipo de circuito, né, a ponte de Wheatstone, na verdade, a gente sabe que o produto das resistências cruzadas desse circuito tem que ser igual. O que eu quero dizer com isso? A resistência L1 vezes a resistência R3 aqui embaixo tem que ser igual ao produto da resistência de L2 pela resistência de R4. Embora eu não saiba qual é o valor, né, da resistência de cada um desses trechos QA, AB, BC, CD, DE e ER, eu sei que eles são trechos iguais.
Isso significa que, embora eu não saiba o valor, vai ser sempre o mesmo repetido. Então, eu vou encontrar em termos de uma incógnita, né? Que vai ser essa resistência. É, Por conta disso, eu tenho que saber inicialmente qual é a resistência de cada uma das lâmpadas. Isso é fácil, né? A gente sabe que V igual a RI, a gente sabe V e a gente calculou I, então a gente consegue encontrar a resistência. A resistência de L1, perdão, vai ser de 4 ohms e a resistência de L2 vai ser de 8 ohms. Agora eu sei que o produto cruzado tem que ser igual. Realizando essa conta, eu vou descobrir que a resistência R3 tem que ser igual a duas vezes a resistência R. O valor de R4, eu sei que R3 tem que ser duas vezes maior. Pensando um pouco geometricamente, já que eu tenho um segmento, entre aspas, um segmento de reta QR dividido em trechos iguais, se resume a qual vai ser o trecho, qual vai ser o ponto que eu vou ligar S, que vai permitir que o trecho representado por R3 seja duas vezes o trecho de R4. E essa resposta é o ponto B, porque de Q a B eu tenho dois segmentos, dois trechos. Agora, de B a R, eu tenho 4 trechos, que é o dobro. Então, por isso que a gente tem como resposta o item B, que também aqui no caso dessa prova, né, é o ponto B que a gente deve ligar esse amperímetro para que não haja passagem de corrente pelo mesmo. Questão 120, uma questão aí, ela traz para a gente uma ideia de transformação de Galileu para referenciais inerciais, e ele fala de circuitos de maratonas aquáticas, realizados em praias, né? A gente sabe que o mar ele tem uma certa correnteza e isso vai gerar para a gente uma velocidade, chamada aí, né, de velocidade VC. É, Ele quer saber qual vai ser o tempo necessário para que o atleta percorra, né? Faça esse percurso. E uma coisa interessante é que esse percurso ele é um retângulo, né? Então não adianta o cara só nadar em uma única direção, porque se ele nadasse totalmente horizontal, a água iria puxar ele para baixo. Então, no caso, ele não. Para um referencial fora da água, né? Vamos dizer, alguém na praia observando, ele estaria nadando, se aproximando da praia, né? E ele não quer que isso aconteça. Por isso, então, que a gente tem essa velocidade Vn inclinada. Isso, então, é uma questão interessante, porque ele tem que, com essa velocidade Vn, e essa velocidade Vn, velocidade nadador, é de 50 metros por minuto, o módulo dela, lembrando, né, que de 1 para 2 e de 3 para 4 ela está inclinada, ela tem que, parte dela, vencer a correnteza dado por VC, VC a gente sabe que é 30 metros por minuto, que é a velocidade da correnteza, e parte dela tem que ser utilizada para fazer o próprio percurso, né, que no caso aqui vai ser o percurso 1, 2, inicialmente. Ou seja, para a gente encontrar qual é a velocidade 1, 2, a gente vai fazer aí, né, um Pitágoras, onde a gente tem o Vn como sendo hipotenusa, e os catetos vão ser o módulo, né, obviamente, de V1, 2, que é o que a gente quer descobrir, e o módulo de menos VC. Menos VC porque VC está apontando aqui no caso para baixo, né? E ele vai estar indo para cima, vamos dizer assim, né? É um triângulo retângulo bem simples, né? A gente descobre então que essa velocidade 1, 2 é de 40 metros por minuto. Ou seja, dos 50 metros por minuto que o nadador está fazendo, apenas 40 é que são totalmente utilizados no movimento horizontal. Isso vai valer de 1 para 2 e de 3 para 4. Aí isso é fácil, né? A gente sabe que velocidade média é ΔS sobre ΔT. A gente passa ΔT multiplicando e velocidade dividindo, e a gente sabe que o tempo então vai ser a distância dividido pela velocidade. Com isso, então, a gente descobre que o trecho 1, 2 vai levar 20 minutos para ser percorrido. Da mesma forma, como eu falei, né, o trecho 3, 4, por ser a mesma distância e as mesmas condições, também vai levar 20 minutos. Agora a diferença vai estar nos trechos 2, 3 e 4, 1. O trecho 2, 3, ele nada contra a correnteza. Então pensa comigo, ele nada totalmente vertical, com velocidade de 50 metros por minuto, porém a água puxa ele para a praia com velocidade de 30 metros por minuto. Então, fazendo uma subtração simples aí, apenas 20 metros por minuto é que vão ser utilizados de fato para deslocar o nadador para um referencial que está na praia, né? Sempre é importante frisar essa questão, do ponto 2 para o ponto 3, encontrando a velocidade de 20 metros por minuto.
A gente sabe que o tempo vai ser a distância, que dessa vez é 400 dividido por esse tempo, e o tempo também vai ser de 20 minutos. O trecho 4.1 ele é mais interessante, porque o nadador mantém a velocidade de 50 metros por minuto, mas dessa vez ele nada a favor da correnteza. Então a correnteza, além de ter a velocidade do nadador, tem a velocidade da correnteza que está jogando ele para frente. Então é normal a gente esperar, e também já mostrei, a conta já está aqui, né? A gente vê que o trecho vai ser feito em muito menos tempo. Por quê? Porque dessa vez, ao contrário de 2.3, a gente diminui a velocidade, em 4.1 a gente soma essas velocidades porque elas estão em mesmo sentido. Então a gente vai ter 80 metros por minuto do trecho 4 para o 1, o que vai totalizar então 5 minutos. O tempo para realizar a prova então vai ser a soma de todos esses tempos, que dá 65 minutos, e para essa prova o gabarito é item B. Questão 122, uma questão de força resultante, onde o Calvin, em seu balanço, ele acha que ele, se soltar do balanço, ele entraria em órbita, ficaria girando, né? A gente sabe que isso não vai acontecer, e o que vai acontecer com ele vai ser um vulgo lançamento oblíquo. Ele vai ser arremessado até uma altura máxima e vai colidir com o chão, parando. Aí ele pergunta, né? Qual vetor representa a força resultante exercida pelo chão sobre Calvin no exato momento em que ele toca esse que encostou em uma superfície, sempre vai haver a força normal perpendicular a ela. Superfície horizontal, então a força normal totalmente vertical. Porém, ele tem uma certa velocidade ali horizontal e ele vai bater ali parando. Vai ter que haver uma força contrária ao movimento. Então também vai ter que ter uma força horizontal, apontando em direção oposta ao seu movimento. Se o seu movimento está indo, como na tirinha representa, está indo para a esquerda, a gente tem que essa força vai ter que ser para a direita. Se eu tenho uma força horizontal para a direita e outra vertical para cima, a minha resultante vai ter que ser inclinada para a direita, apontando para cima, né, obviamente. Então a gente tem como resposta o item A, esse vetor aqui como força resultante. Questão 125, uma questão de um diagrama representando o ciclo de motor, ciclo de Otto, utilizado nos automóveis, motores a gasolina ou etanol, onde ele quer saber para a gente em qual etapa desse ciclo há a transformação da energia térmica em energia útil. Como que funciona o motor? Né? Joga-se um pouquinho de combustível, esse combustível ele é misturado com ar, ele é comprimido, a vela dá ignição para ele explodir, e quando ele explode, ele empurra o pistão para baixo. Nesse momento de empurrar o pistão para baixo, o pistão do motor vai girar todas as engrenagens, né? E fazer com que essa energia da explosão, né, da energia térmica, seja transformada na energia do movimento associado ao carro, né? Obviamente a gente tem diversos tipos de dissipação, né? A calor, ao som, por aí vai, né? Mas pegando um ciclo mais ideal aqui, como é o caso dessa questão, onde que vai ser a transformação de energia térmica nisso aqui? Essa transformação, ela se dá exatamente onde há o trabalho de expansão, onde ele se expande. E onde que há o trecho de expansão, porque ele foi muito generoso com a gente e citou cada um dos processos nas etapas, né? E disse o que há em cada uma das etapas. Então, sabendo que o trabalho há onde a transformação de energia acontece onde há o trabalho, onde há a expansão, é só a gente procurar onde é que há a expansão. E aqui ele fala, né, dos trechos 3 a 4, na etapa 4, a expansão adiabática. Ou seja, nesse momento vai haver o trabalho transformando essa energia térmica em energia útil. Ou seja, como resposta, nós temos o item C, na etapa 4, a transformação dessa energia. Exatamente quando o gás ele sofre a ignição e ele explode expandindo rapidamente, empurrando o pistão para baixo, fazendo o motor funcionar. Questão 128, uma questão de blindagem eletrostática, onde há duas placas carregadas, A e B, A positiva, B negativa, então as linhas de campo saindo de A até e entrando em B, e no interior, né, desse campo elétrico ali vai ser
colocado um cilindro metálico oco. Ele quer saber como que vai ser as linhas de campo, né? Resumindo o enunciado todo, como que vai ser o formato das linhas de campo. Aqui o conceito fundamental é que no interior de condutores ocos, condutores metálicos ocos, né, a gente não tem campo elétrico. Então, a única alternativa aqui é a alternativa E. Ah, mas e se houvesse outra alternativa que não tivesse campo elétrico dentro? Existe alguma outra forma da gente. Existe alguma outra questão aqui relacionada? Sim, existe. As linhas de campo, elas são sempre normais à superfície, fazendo 90 graus com elas. E vocês podem notar aqui na alternativa E que as linhas de campo fazem 90 graus com o condutor metálico cilíndrico oco. Última questão de física, questão 129, fala de um iglu, e no interior desse iglu tem uma geladeira para fazer gelo, né? Congelar a água ali. E ele quer saber qual é a necessidade de ter uma geladeira no interior de um iglu para fazer gelo. A explicação é bem simples. O gelo, ele funciona como isolante térmico. Até mesmo se vocês pararam a pensar, num local muito frio com um lago, a superfície desse lago congela, mas abaixo dessa superfície a água não está na temperatura de congelamento, o que permite até que haja vida nesses locais. Isso que é a importância do gelo para manter a vida ali no meio ambiente. Ou seja, o gelo, quando há congelamento da superfície do lago, impede que o frio local atravesse ele e congele o restante da água, permitindo que os seres marinhos, né, os seres aquáticos vivam ali, numa temperatura ainda habitável. Por isso, então, no interior do iglu, a temperatura é mais alta do que no exterior do iglu. E isso explica a necessidade de você ter a geladeira, mesmo dentro do iglu, para que você possa fazer o gelo. Ou seja, como resposta, nós temos o item A. A temperatura interna do iglu é maior que a solidificação da água. E com isso a gente conclui a resolução do Enem de 2024 de Física. Lembrando que a questão da cafeteira foi anulada porque você não havia uma forma de encontrar o valor exato. Você encontrava 75% se procurasse um resultado e dividisse os números de forma errônea, né? Então, aqui nós concluímos a nossa resolução do Enem deste ano.